Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais um dia de leitura bíblica diária. Nós estamos estudando o livro dos Salmos, estamos estudando o Salmo de número 1 e hoje nós vamos para a parte final deste Salmo. Nós já vimos no primeiro e no segundo áudio sobre a felicidade do justo, porque este Salmo ele se divide em duas partes. Ele trata da felicidade do justo e ele trata também da infelicidade do ímpio. Ele mostra esse contraste entre o justo e o ímpio. E hoje nós vamos ver a partir do versículo 4 e 5, que ele trata exatamente do caminho do ímpio. Portanto, abra sua Bíblia no Salmo 1 e vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura na versão Almeida Corrigida Fiel. Abra sua Bíblia, vamos à leitura do Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A partir do versículo de número 4, o salmista ele começa a mostrar o caminho do ímpio. E a partir de agora fica muito clara, muito transparente a diferença entre o justo e o ímpio. O salmista começa com a declaração: os ímpios não são assim. Assim como os ímpios não são como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Eles são exatamente o oposto disso. Eles não dão o seu fruto na estação própria. Eles são o oposto disso. As folhas deles não ficam viçosas e verdes o tempo todo. Pelo contrário, eles são o oposto disso. Eles não prosperam, porque eles são exatamente o oposto disso. Ele diz: os ímpios não são assim, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Enquanto o justo é como a árvore plantada, o ímpio é como palha, levada pelo vento, sem qualquer estabilidade. Quando o salmista traz essa comparação da palha levada pelo vento, isso remonta exatamente ao momento da debulha do trigo no campo, onde os grãos eram separados de suas cascas ou de suas palhas. Colocavam tudo numa peneira e aquilo era jogado para cima. E quando se jogava para cima, o vento levava toda a palha, ficando apenas o fruto, o trigo. O ímpio é essa palha, seca, sem vida, sem nenhuma utilidade, sem nenhum valor. Então ele vai dizer: por isso os ímpios eles não vão prevalecer no juízo. Eles não prevalecerão no juízo. Quando o juízo de Deus se manifestar, os ímpios serão destruídos, os ímpios serão condenados. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele vai dizer que os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. No dia do juízo serão condenados, não poderão prevalecer, não poderão ficar firmes diante do olhar prescrutador de Deus. Serão condenados por aquilo que fizeram, pelas escolhas que fizeram de viver longe de Deus e da sua palavra. Enquanto o fim do justo é a prosperidade, é a felicidade, é frutificar junto às fontes de águas, o final do ímpio é exatamente a condenação. Eles não prevalecerão diante do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, nos dá uma visão desse juízo de Deus e do que vai acontecer com os ímpios. Olha o que diz a palavra do Senhor: os reis da terra
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos, e todos os livres se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem poderá subsistir? Eles não prevalecerão diante do grande juízo de Deus. E acerca dos ímpios, o salmista ainda vai dizer: os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Enquanto aqui neste mundo vivemos em nossas congregações uma mistura. O joio nasceu junto com o trigo. Cresceram nos mesmos sulcos. E não há como fazer essa divisão, não há como fazer essa separação. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que nós não temos condições de separar o joio do trigo. Mas haverá um momento em que os anjos do Senhor fará essa separação. Ele vai arrancar o joio e vai separá-lo do trigo. O trigo será recolhido ao celeiro do Senhor. A congregação dos justos, o joio será lançado no fogo, será queimado. Este é o fim do ímpio. Esse é o fim destinado àqueles que se afastaram de Deus. Na Assembleia dos Santos, na Igreja dos Primogênitos, os pecadores não terão lugar. Ao invés disso, eles serão banidos para sempre da presença do Senhor. Observe o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não pertencem, os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Este é o fim dos ímpios, completamente diferente do destino dado ao justo. E agora no versículo de número 6, o salmista vem fechando o salmo com essa conclusão. Ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, que é como a palha que o vento espalha, o caminho do ímpio perecerá. O Senhor conhece. Conhecer não é simplesmente saber ou ter ciência. Conhecer é cuidado, é aprovação, é proteção, é relacionamento. É fruto da onisciência de Deus, mas também é fruto do seu amor infinito, que provê e que sustenta todas as coisas. E por fim trará livramento àqueles que se refugiam nele. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Foi o próprio Jesus quem disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O caminho do ímpio perecerá. O destino de todos aqueles que escolheram o caminho largo,
da porta larga é a destruição. Deus reconhece e honra os seus próprios seguidores e abençoa a sua maneira de viver. Todavia, a vida dos ímpios, a vida que os ímpios vai trilhando, caminha e leva para a destruição. Portanto, meus irmãos, temos aqui no Salmo 1, exatamente no primeiro salmo, que é tido como uma introdução para todos os demais salmos, um contraste muito claro entre a vida do justo e a vida do ímpio, entre o caminho do justo e o caminho do justo, o caminho do justo e o caminho do ímpio, entre o fim do justo e o fim do ímpio. Temos aqui dois homens, dois caminhos, dois destinos. Um que conduz à vida e à bem-aventurança, ao passo que o outro conduz à morte. O contraste é muito claro, muito evidente. Observe que o Salmo começa com bem-aventurado e termina com perecerá. A primeira e a última palavra do Salmo revelam de forma gritante esse contraste. O salmista coloca diante de nós duas escolhas, dois caminhos para que possamos fazer as escolhas. Isso nos faz lembrar Êxodo, capítulo 30, quando o escritor ali diz, o Senhor diz, eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Qual nós vamos escolher? Que caminho nós vamos escolher trilhar? O caminho do justo ou o caminho do ímpio? Qual vai ser a nossa escolha? Que esse salmo tenha de fato nos confrontado e nos trazido a uma reflexão acerca de que caminho nós estamos trilhando, que modo de vida nós estamos tendo. Quem está nos aconselhando? Que conselhos nós temos ouvido? A quem nós estamos seguindo? Nós já estamos no caminho dos pecadores? Ou já estamos tão à vontade a ponto de nos assentar com eles em suas rodas e compartilhar de suas zombarias? Ou pelo menos ouvi-las e dar uma risadinha sem graça? Não importa em que estágio nós já estamos, ainda há esperança para nós. Retroceda, volte atrás, arrependa-se, volte-se para o Senhor. Medite na lei do Senhor, ame a lei do Senhor, tenha prazer nela. Isso vai fazer de você uma árvore plantada junto à corrente de águas e dar seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus te abençoe, que a palavra do Senhor fique no seu coração. No próximo áudio a gente começa o Salmo de número 2. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.